a mente de vocês, sabe? A gente parar de pensar no ano novo, no dia novo, na manhã nova e tudo mais, mas pensar de verdade que Deus já te deu uma vida nova. E a gente foi chamado para viver essa nova vida com Cristo. Então, para começar, eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias, lá em 2 Coríntios 5:17. Clássico. 2 Coríntios 5:17. Foi? Vamos usar a nossa Bíblia, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Até aí. Inclusive, esse foi o versículo do nosso acampamento, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre uma nova vida, um novo começo e tudo mais, adolescente lembra. Mas aqui está falando que em Cristo nós somos uma nova criação. Ele pode dar uma nova vida para a gente. Ele nos dá uma nova vida. Nós somos gerados novamente em Cristo. E eu acho muito importante a gente guardar isso, porque isso vai fazer muita diferença de como a gente vai viver a nossa vida. Então, a gente precisa guardar a palavra de Deus, que é a verdade no nosso coração. Então, por mais que às vezes a sua carne, a sua vontade seja de continuar fazendo as mesmas coisas, é importante que você se lembre que você é uma nova criação em Cristo Jesus. E que as coisas antigas ficaram para trás e que coisas novas estão surgindo e surgirão. Amém? Então, a gente vai deixando as coisas para trás. Se Cristo está deixando, por que você vai continuar carregando? Não é mesmo? Então, a gente precisa crer nisso e trabalhar a nossa mente com essa verdade. A palavra de Deus diz também, lá em João capítulo 1, no versículo 12 e 13, não precisa abrir, o REC vai colocar aqui, inclusive, a Bíblia diz que, 12, a Bíblia diz que quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente se torna filho de Deus. Então, a gente se torna uma nova criação, e quando Jesus entra na nossa vida, a gente se torna filhos de Deus. Então, a palavra diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nós nascemos de Deus, nós fomos gerados novamente e nós nos tornamos filhos de Deus, aqueles que creram e o receberam. Amém? Então, vamos lá. Nós somos uma nova criação, nós somos filhos de Deus, e quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente se torna filho de Deus, a gente é selado com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios 1, 13 e 14, não precisa abrir, que eu vou ler aqui. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, ele está falando que quando a gente ouviu a palavra da verdade, a gente creu no evangelho que nos salvou, a gente recebeu o selo do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Então, vocês estão vendo, né? Olha a responsabilidade. A gente não é mais qualquer pessoa. A gente agora é filho de Deus e carrega o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E aí, quando a gente carrega o Espírito Santo de nós, quando o Espírito Santo passa a se tornar habitar em nós, quando nós nos tornamos habitação, a gente agora precisa mudar o nosso padrão de vida, mudar o nosso estilo de vida. Eu não estou falando que agora, vou para a igreja, vou para a célula, não é isso. É uma mudança total, é uma mudança de padrão. E aí a gente vai para Romanos 12, 2, clássico, é um versículo clássico dos crentes, mas não sei se todos realmente têm um entendimento do que significa. Romanos 12, 2. Bora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto está falando assim, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo, ele tem um padrão. Então, quando você vai vivendo, você nasce, vive a sua vida assim, sem Jesus, você vai seguindo esse padrão, normal. Você vai fazer o que todo mundo faz, você vai fazer aquilo que seus pais ensinaram, aquilo que você aprendeu na escola, aquilo que seus amigos influenciaram, você vai vivendo a vida, normal. Se a gente está sem Jesus, a gente está lá fora também, porque todo mundo está, pelo menos eu já estive muitas vezes. E olha que eu nem carrego essa bandeira, mas eu estava porque os meus amigos estavam, inclusive. E aí a gente vive, a gente está lá com todo mundo, fazendo o que todo mundo faz. Só que aí Jesus entra na nossa vida e a gente passa a carregar o Espírito Santo dentro de nós, e aí a gente tem que deixar o padrão do mundo e a gente deve passar a ter o padrão do reino de Deus. Porque agora eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. Você não segue mais o padrão do mundo. Você não faz o que todo mundo faz. Você não vive como alguém que não tem pai. Agora você tem um pai, você tem um Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Cara, a Bíblia diz, eu estava olhando hoje, que foi um dos versículos que me marcaram, que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são mais de vocês mesmos, foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês entenderam que agora que a gente se tornou filho de Deus, nós não somos mais de nós mesmos, que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós fomos comprados por alto preço, e agora a gente deve glorificar a Deus através da nossa vida. E a gente glorifica a Deus não fazendo o que todo mundo faz, mas fazendo aquilo que Jesus nos ensina a fazer. Porque Jesus, ele dá uma nova vida para a gente, mas agora ele também ensina para a gente o padrão. Ele não fala assim, viva uma nova vida, de acordo com os seus critérios, que são péssimos, inclusive. Mas Jesus fala assim, olha, eu tenho um novo padrão para vocês. E aí tem um momento, por exemplo, lá em Mateus 5, que Jesus está falando, e ele fala, por exemplo, sobre o adultério. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você cometeu adultério no seu coração. Aqui Jesus estava usando a referência da lei, né? A lei de Moisés, não adulterarás, não roubarás, não adulterarás, enfim. Mas aí Jesus fala assim, olha, tem um novo padrão para vocês. Não adulterarás? Você está seguindo de verdade o não adulterarás? Porque dá para burlar. A gente dá um jeitinho, né, para burlar a lei. Só que Jesus está trazendo para a gente um padrão. Se você olhar e cobiçar, você já está pecando. O padrão do mundo diz para a gente o quê? Que não tem problema você olhar, cobiçar, entrar no Instagram, stalkear, curtir, comentar, mandar mensagem. Se você não estiver se relacionando com a pessoa, não tem problema você mandar mensagem. Você conversa com uma, com 10, com 20. Eu estou subindo muito o nível, né? Mas com 2, uma. Pode ser. Mas ali você está pecando. Porque tem muita gente hoje, muito cristão, solteiro, que não quer se comprometer, porque se comprometer com alguém tem que ter muito compromisso. Mas não tem compromisso com Deus, porque está conversando com um monte de gente. Está saindo com um monte de gente. Está olhando para um monte de gente. Então, você tem que decidir qual o padrão que você vai seguir, se é o padrão do mundo ou se é o padrão do reino. Jesus, ele traz para a gente um novo padrão de vingança, por exemplo, olho por olho, dente por dente, mas Jesus fala o quê? Se alguém ferir a face direita, você deve dar a esquerda. Lá no mundo, o que ensinam para a gente? Que ninguém pode fazer a gente de bobo. A gente não pode ser deixado para trás. A gente tem que se dar bem nas situações. Ser humilhado, jamais. Se alguém me der uma resposta, eu vou dar 2. Eu fui treinada assim. Eu fui ensinada desse jeito. Olha, não deixa ninguém fazer você de boba. Minha mãe falava que eu tinha uma cara de boba. Ela não deixa ninguém fazer você de boba. Se alguém te bater, você bate de volta. Se alguém falar alguma coisa, você fala também. Aí eu ia preparada. Eu era pequena, mas eu estava muito preparada. E aí eu fui aprendendo que eu tinha que dar uma segurada em algumas coisas. Até hoje, gente, é muito difícil. Mas não é impossível.
Porque a gente tem o Espírito Santo, né? Ele ajuda nessas coisas que a gente diz que é difícil, mas na verdade não são. O mundo ensina pra gente o padrão de que mentir é errado. Moralmente falando, todo mundo sabe disso. Os pais falam para os seus filhos, não mente para mim. Mentir é feio. Mas quando tem uma necessidade, mente. Seja pequena ou grande. É uma mentirinha, um negocinho, eu vou contornar, eu dou um jeitinho. Deus entende, que é pior, né? Que ainda bota Deus no meio. Aí Deus diz assim, não faço parte disso. Mas a gente é ensinado a mentir. Esse é o padrão do mundo. Mas aí, quando a gente recebe Jesus na nossa vida e a gente tem Jesus como a nossa referência, agora a gente segue o padrão do reino, a gente tem que deixar essas coisas de lado, independente das consequências. Então, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e você está do lado do seu chefe fala assim, olha, se fulano ligar, diz que eu não estou, mas ele está do seu lado. O que você faz? No padrão do mundo, o que você vai fazer? Beleza, vou mentir. Não, meu chefe não está aqui, não. Mas e se você segue o padrão do reino? Não atende? Ou você vai falar o quê? Chefe, não vou mentir. Vou falar que você não pode falar agora. Exatamente. Mas sabe qual é o problema? As pessoas colocam Deus numa caixa separada do resto da vida. Então, por exemplo, não, esse aqui é meu emprego, é meu ganha-pão. Então, eu tenho que fazer essas coisas. Deus me entende porque eu estou só cumprindo ordens do meu chefe. E várias desculpas. Não, Deus me entende, é meu ganha-pão, minha responsabilidade, é meu trabalho. Não. Essa parte parece que Deus não pode entrar. Do trabalho? Porque mexe com dinheiro, né? E a Bíblia diz pra gente, Jesus diz, né, que não tem como servir a 2 senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. E o dinheiro é muito importante. Lá fora, no mundo. Não estou falando que o dinheiro a gente não use, meu Deus, não é isso, gente. Mas é aonde que a gente está colocando isso na nossa vida, né? Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo. Eu trabalho com arte, né, para quem não sabe. E aí eu faço tela, faço parede, enfim, faço algumas coisas. E aí, vira e mexe, aparece uma pessoa me pedindo para fazer uma arte especial, única, exclusiva. Dependendo dos casos, eu faço. Mas aquilo que vai contra aquilo que eu acredito, eu não faço. Já neguei vários trabalhos por causa disso. Aos olhos do mundo, eu perdi dinheiro. Mas aos meus olhos, não, porque Deus me supre. Então, eu não preciso sofrer por causa disso. Aí, beleza. Um dia, dessa vez, eu tinha uma testemunha. O Rodrigo estava comigo. E aí, o Rodrigo estava do meu lado, a gente estava no local e tudo mais. Aí uma pessoa chegou para mim, você trabalha com arte, né? Eu, sim. Você faz trabalho personalizado? Eu, sim. Eu, assim, claro, com certeza. Eu, o que você quer? Ela, então, eu gostaria de fazer algo que está na minha cabeça. Aí eu, cara, ela veio. E nessas horas, o Rodrigo já estava, tipo assim, desviando o olhar, cabeça baixa. Porque o Rodrigo, ele fica sem graça dentro, assim, da situação. E o Rodrigo já sabia a minha resposta. E a pessoa, então, eu queria que você desenhasse para mim algumas entidades, alguns deuses que eu acredito. Aí eu, Ela, eu queria assim, ela falando, tará, tará, assim, assim, assado, desse jeito, tal, tal. Aí ela, você faz? Aí eu, não. Eu não demorei, eu respondi na hora, porque assim, eu tenho uma facilidade muito grande de falar não. Meu problema é falar sim, às vezes eu falo não e depois eu falo sim. E o Rodrigo já, tipo, olhando. E eu não podia olhar para ele, porque eu tinha que continuar séria na minha resposta. Aí eu, não faço. Ela, mas por quê? Eu vou te pagar, pode cobrar o preço que você quiser. Aí eu, não faço. Por quê? Dependendo do cliente que me aparece, eu falo e alguns eu não falo. Mas aí, nesse caso, eu falei, eu vou falar. Eu falei, então, porque vai contra a minha fé, vai contra aquilo que eu acredito. Porque eu acredito que a arte é uma forma de adorar a Deus, eu adoro a Deus através do meu trabalho, tarará, tarará. Fui falando. Porque eu tinha um ambiente para isso. Não sei se a pessoa estava preparada para ter esse tipo de resposta, né? Aí ela, não, mas não tem problema. Só eu e você vamos saber. Ai, cara, isso me dá Porque, tipo assim, se eu falei não, é não. Não fica insistindo. Eu não vou desenhar. Olha, gente, quando eu estou triste e tal, eu não gosto de desenhar, porque eu sinto que eu passo esse sentimento para a arte, sabe? Então, eu não gosto nem de desenhar quando eu estou triste, ou quando eu não quero fazer, eu não faço, porque eu sinto que eu vou passar isso.
E as pessoas vão receber. E aí eu falei, não, eu sei, e Deus sabe. Aí ela, então tá bom. E acabou o assunto, nunca mais aconteceu. Gente, hoje eu tenho esse posicionamento. Eu tenho isso claro dentro de mim, porque eu li na Bíblia que eu entendi que o Espírito Santo estava dentro de mim, que foi o que eu falei, e que eu não era mais de mim mesma, e que tudo que eu fazia era para glorificar a Deus. Eu entendi que o meu trabalho era uma forma de adorar a Deus. Eu entendi que Deus tinha me dado essa habilidade, esse dom, né? E era para Ele que eu ia fazer. Hoje eu tenho essa consciência. Há alguns anos atrás eu não tinha. Quando eu estava afastada, né, no mundão e tudo mais, eu trabalhava com arte ainda, eu fazia camisas personalizadas. E aí, gente, eu pintava muito, 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 muito. E os trabalhos que mais apareciam eram trabalhos para desenhar outros deuses. E eu pintei. Eu fiz muita coisa. Eu tenho foto minha, uma tristeza, com um Buda gigante assim na frente. Que era tendência, gente. Lá em 2014 era tendência. Hoje é dia breguíssimo. Aí, tipo assim, beleza, me converti. Cara, eu fiquei tão chateada quando eu me dei conta das coisas que eu fiz. Eu falei assim, caraca, olha quanta coisa. Como o diabo me roubou o dom, o talento. E eu adorei outros deuses com o meu trabalho. Então, agora eu vou ser radical. Também não vou adorar ninguém, só Deus. E aí, quando aparece esse tipo de coisa, eu tenho meu posicionamento claro. Mas eu entendi isso com a palavra. Não foi fruto da minha imaginação, de acordo com a minha vontade. E não é fácil, gente, porque aparecem muitas propostas. E aí, dependendo de como você estiver, se você não tiver algo firme dentro do seu coração, se a palavra não for algo claro para você, você vai ceder. Porque talvez aquele dinheiro, você vai falar assim, não, é Deus me dando a oportunidade de ter esse dinheiro e pagar aquela conta. Porque se você estiver com os olhos no lugar errado, você vai ser enganado. E aquele dinheiro que o diabo te deu, ele vai tirar, porque é isso que ele faz. Aquilo que vem fácil, vai muito fácil. Para a gente seguir Jesus, para a gente ter o padrão do reino, a gente vai demonstrar, na verdade, a gente vai demonstrar esse padrão nessas pequenas coisas. Não é que você vai demonstrar o padrão vindo para a igreja, carregando a Bíblia na mão, participando de uma célula. Não, é no seu dia a dia. É na sua vida, na sua vivência, aquilo que você diz sim, aquilo que você diz não. Paulo, ele entendia isso, o apóstolo Paulo, né? Jesus entrou na vida dele e Cristo passou ser a referência dele. E ele tinha um padrão diferente, e pelo fato dele ter um padrão diferente, ele falava assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele tinha uma consciência muito clara de que ele estava imitando a Cristo e que se as pessoas imitassem a ele, estariam imitando a Cristo. Qual é o nosso padrão? Será que se as pessoas imitarem a gente, elas estarão imitando a Cristo? Elas estarão conhecendo o padrão do reino de Deus? Ou ela vai estar olhando em você e falando, é crente igual todo crente que diz por aí, não faz diferença nenhuma. Diz que é, mas faz a mesma coisa que eu ou pior. Porque julga todo mundo. Nossa, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas faz pior. Porque você diz que crê em Deus. Você, teoricamente, lê a Bíblia. Porque tem muito cristão hoje que não lê a Bíblia. Por isso não conhece o padrão do reino. E não tem as verdades dentro de si. E não são transformados. Então, será que a gente pode fazer que nem Paulo? E falar assim, sigam o meu exemplo. Façam o que eu faço. Porque no mundo como é que é? Façam o que eu falo, mas não... É isso aí. No mundo é assim. Siga o meu conselho. Mas de onde está vindo o seu conselho? Deveria ser bíblico, né? Porque aí você olha para a Bíblia, dá conselho, e se a pessoa seguir, estará mais próxima de Deus. Mas as pessoas não fazem isso. Elas dão um conselho de acordo com os seus próprios critérios, né? Carol, é muito legal. Perguntei assim, tô rápida demais, ela, incrível. É verdade. Lá em Romanos 8, 5, abre aí para mim, por favor. Só eu falando, né? Romanos 8, 5 diz:
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Até aí. A Bíblia diz para a gente aqui que existem dois tipos de mentalidade. Existe a mentalidade da carne, e essa mentalidade vai seguir a vontade da carne. E existe aquele que tem a mentalidade do Espírito. Então, essa pessoa que tem a mentalidade do Espírito, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente leu lá no começo que quando a gente se torna filho de Deus, a gente recebe o Espírito Santo. Então, é esse Espírito que tem que nos guiar. Então, é esse Espírito que vai nos ajudar a vencer a vontade da carne. Porque nesse texto, ele também fala para a gente fazer morrer os atos do corpo, a vontade da carne. Então, é através do Espírito Santo que a gente consegue fazer algumas coisas. Quando a gente está no mundo e a gente segue o padrão do mundo, a gente vai fazer tudo que o mundo faz, como eu falei. A gente vai sair, vai beber, vai fumar, uns vão cheirar, vão fazer várias coisas e tudo mais. Esse é o padrão do mundo. Mas quando a gente vai para Deus, Jesus entra na nossa vida e a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, essas coisas vão sendo deixadas. Mas aquele que tem a mentalidade da carne vai ter um discurso. Não consigo. Eu ensinei essa palavrinha para o Pedro. Mas eu falo assim, Pedro, a gente tem um diálogo. Eu falo assim, Pedro, para de ser lindo. Aí ele fala para mim, não consigo. Eu ensinei isso, gente, desde quando ele nasceu. Hoje ele segue o nosso roteiro. Mas foi muito difícil. Aqui, ó, um trabalho árduo, eu ensinando isso para ele. Algum ensinamento eu passei. A gente tem que chegar diante dessas situações e ver o que a palavra diz para a gente responder. Então, Jesus me ensina um padrão. E quando essas coisas acontecerem, eu vou falar aquilo que a Bíblia diz, que Jesus me disse. Igual o Pedro me segue, a gente deve seguir Jesus, repetindo, falando aquilo que ele nos ensinou. Então, Jesus dá uma vida para a gente, uma vida nova. Jesus ensina para a gente esse novo padrão. E aí, conforme a gente vai entendendo esse novo padrão, a gente vai ter que fazer escolhas conscientes. Gente, o que tem a mente voltada para a carne, que faz a vontade da carne, é guiado pela carne, é guiado pelos seus sentimentos, pela sua vontade. Ah, eu estou com vontade de ir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade, eu não vou. Ah, eu estou com vontade de ler a Bíblia. Ah, eu não vou ler, não. Ah, hoje... E vai, vive assim, ó, instável. Ai, hoje eu vou acordar e vou orar e tarará. No dia seguinte, perdeu a vontade, não ora. Esse vive de acordo com a mentalidade da carne, seguindo a vontade da carne, seguindo o padrão do mundo, porque o mundo está falando isso. Siga seu coração, não é esse discurso? Encontre a sua força interior. É o que o mundo diz. Mas a gente que tem o Espírito Santo, a gente é guiado pelo Espírito e a gente vai para a palavra e aos poucos a palavra vai transformando a nossa visão, o nosso olhar e o nosso discurso e as nossas ações. Então, Jesus dá para a gente uma nova vida, um novo padrão e uma nova mentalidade. Eu falei lá, a gente leu Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu viver uma nova vida com Cristo, para eu não seguir o padrão do mundo, eu preciso ter uma mente renovada. Como eu já falei, agora não são mais os seus critérios. É o que a Bíblia diz. Deveria ser. Abram comigo lá em 2 Timóteo 3, versículo 16. A gente precisa, gente, por favor, esse texto precisa estar gravado no nosso coração. Se você não lembrar de nada que eu falei hoje e lembrar disso, tá ótimo, suficiente, fiz o meu trabalho. Posso ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, aqui está falando o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Repete comigo. Eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém. Gente, eu já repeti isso várias vezes para mim mesma.
Várias vezes. E esse é um exercício que a gente precisa fazer. Repetir, toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Nós temos que crer dessa forma. Porque o mundo está trabalhando o tempo todo, toda hora, de forma muito sutil, para descredibilizar a Bíblia. Então, a gente vê discursos como que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia não é isso tudo que todo mundo diz, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí, numa dessas, você também é levado e começa a falar isso também. Porque tem gente que só lê aquilo que é o Evangelho das Letras Vermelhas, né? O Luca Martini fala sobre isso. Você só leva em consideração aquilo que é palavra de Jesus, o resto você desconsidera. Tem gente que vive assim. Promessas. Tem gente que só lê salmos, só fica com salmos. O resto da Bíblia fica para Deus. Mas a gente tem que entender que é isso daqui que vai nos ajudar a viver uma nova vida com Cristo. E eu acho, na verdade, precisava e não precisava, a gente tem que falar isso para nós, sabe? Cristãos. O cristão, o pequeno Cristo, o seguidor de Cristo. Você que diz que tem Cristo como seu mestre, como que você ainda continua desconsiderando a palavra? É como se você virasse para Deus assim, Senhor, eu te amo, mas cala a boca. É isso que a gente faz. A gente fala assim, Deus, eu te amo, eu entrego a minha vida, mas eu vou viver do meu jeito, porque é melhor que o seu. E a gente faz isso, é porque eu colocando em palavras fica mais chocante, mas a gente demonstra isso através das nossas atitudes. Porque Jesus fala, aquele que me ama, obedece, guarda os meus mandamentos. Então eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu guardo a Bíblia, eu coloco a Bíblia em prática. É dessa forma que eu vou demonstrar o meu amor para Deus, para Jesus, né? Não é só você chegar para Deus e ficar repetindo palavras que não fazem nem sentido para você mesmo. É você realmente considerar a palavra e viver a palavra. E aí, conforme você vive a palavra, a sua vida vai sendo transformada. E aí você consegue seguir o padrão do reino. E aí você não vai mais dizer, eu não consigo. Não é isso? Porque a gente fala assim, cara, as pessoas que não têm Cristo, que têm a mente da carne ainda, que está olhando para das coisas do mundo. Estou com meu copinho de plástico, que eu prefiro. Humilde, não me julguem. A gente, quando tem a mentalidade ainda muito carnal, né, muito terrena, a gente olha para as coisas e fala assim, cara, eu não consigo me divertir, sair com os meus amigos se eu não beber. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não consigo me ver sem esses hábitos. Só que quando Jesus entra na nossa vida, a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai deixando esses hábitos. Porque o Espírito Santo vai nos capacitando e a palavra de Deus vai renovando a nossa mente. Então, naturalmente, você vai perdendo a vontade de algumas coisas. Mas algumas coisas você também vai se posicionar, porque a sua carne vai querer. Não estou falando que a vontade vai sumir, que é uma ilusão também. Falar, entreguei minha vida para Jesus, continuo sentindo vontade de beber. Então, não entreguei minha vida para Jesus. Não, querido. Você ainda sente, tem lembrança, tem memória, seu corpo sente, né? Com o tempo vai passar, em nome de Jesus. Mas existem coisas que você vai ter que lidar e dominar. Porque você não vai mais ceder à vontade da carne, porque a sua mentalidade não é mais a mentalidade da carne. E você segue o padrão do reino. Então, a gente precisa crer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para me ensinar, para me repreender. A palavra vai me consolar, a palavra vai me direcionar. Então, o que eu precisar, eu corro para a palavra. Gente, foi com a Bíblia que eu aprendi a comer. Eu não vou entrar nisso hoje, não, mas eu tinha bulimia e anorexia. E aí, eu tenho tempo, meu celular vai despertar. Eu tinha bulimia e anorexia, né, transtornos alimentares. E aí, na minha cabeça, no início, quando eu comecei a ter esses transtornos, eu pensava assim, quando eu quiser parar, eu vou parar. Eu achava isso. Eu tinha esse engano do diabo na minha mente, estava aqui. E eu acreditava e vivia. Porque eu comecei a recorrer para isso por conta de várias coisas, né? Estresse, ansiedade e tudo mais, enfim, comecei a descontar em mim mesma. Beleza, passou-se um tempo, Jesus entra na minha vida. E aí eu falei assim, cara, vou fazer um propósito com Deus.
vou ler a Bíblia todos os dias, 6 meses aqui para mudar a minha vida. Mas é sério, eu fiz isso. Eu fiz o meu plano de 6 meses. Assim, tipo assim, um mês. Botei logo 6 para acabar o ano direito, porque foi no meio do ano que eu tive essa experiência com Deus, assim. Enfim. E aí eu estou lendo aqui a Bíblia, né? Lendo a Bíblia todos os dias, Novo Testamento inteiro e tal, e fui chegando lá em 2 Coríntios 10, 31, que fala assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, não é isso? Aí eu, ferrou. Eu não estou comendo e não estou bebendo para a glória de Deus. Estou fazendo tudo errado, estou estragando meu corpo. E tem um outro texto também que fala, vocês são santuário do Espírito Santo de Deus, se vocês estiverem destruindo o santuário, vocês serão destruídos, sabe? O texto é esse? Alguns sabem, outros não, mas enfim. Eu li isso, eu falei assim, meu Deus, estou destruindo o santuário. Eu preciso mudar. Eu li na Bíblia que eu não estava glorificando a Deus através da minha vida, da forma que eu comia. Tem muito crente que não glorifica a Deus na forma que come, não é nutri. Os nutris sabem. Os nutris trabalham bastante com isso. Mas, porque a gente coloca o nosso prazer, né? A gente busca a comida, enfim, prazer e satisfação, enfim. E aí eu li e falei assim, preciso mudar. E a partir disso, eu entrei no compromisso com Deus e comigo mesma, que eu iria comer direito, que eu iria me exercitar, e mudei. Nesse período, em alguns momentos foi muito difícil para mim, que eu falava assim, cara, eu comia alguma coisa, e gente, quando a pessoa sofre disso, a pessoa fica pensando nisso o dia todo, toda hora, 24 horas, toma a nossa mente. É como se você tivesse um vício, que eu descobri que eu era viciada. É uma compulsão, você pensa nisso, as pessoas não têm noção. As pessoas ficam com aquela imagem, a pessoa se olha no espelho e se vê de outra forma e tal. Gente, aquilo dali é uma forma muito figurativa, mas é porque a gente realmente não aceita quem a gente é. A gente não aceita. Não aceita. E aquilo dali toma a nossa mente. E aí eu comia alguma coisa e eu ficava atordoada com aquilo, gente. O dia inteiro, suando assim. Eu não conseguia fazer nada. E aí, quando eu comia, eu me punia, eu não saía de casa, eu não ia para a praia, eu não fazia nada. E aí, quando eu entendo que eu estava fazendo tudo errado, eu falo, agora eu vou fazer um compromisso de fazer tudo certo. Mas é o Espírito Santo trabalhando, né? E aí eu falei, vou comer direito. E aí eu me comprometia a comer direitinho, respeitando as refeições. Era muito difícil. Várias vezes eu falei para o Rodrigo, eu não estou aguentando, eu quero vomitar, eu quero colocar para fora. Isso está me perturbando. Aí o Rodrigo ia lá, me distraía, conversava, a gente saía e tal, e tal, e tal. E aí eu não cedia. Mas não era porque eu, por mim mesma, força de vontade, força interior, não é isso. Olha, sinais. Mas foi porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu entendi que Jesus tinha me dado uma nova vida, um novo começo, uma nova oportunidade. Jesus tinha me dado o Espírito Santo estava habitando dentro de mim, então eu precisava mudar. E eu busquei, me esforcei. Eu estou falando isso, gente, porque a gente precisa se esforçar também. É o mínimo, né? Pô, é o mínimo você se esforçar para ler a Bíblia, cara. Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro sagrado, não pode nem botar um copo em cima, porque é um livro sagrado, mas você não lê a Bíblia, você não obedece, e a gente só vai ver os efeitos se a gente colocar em prática. E aí, quando a gente vai lendo a palavra, a nossa mente vai mudando, foi o que eu falei, aconteceu comigo, eu fui lendo, falei, preciso mudar, e fui mudando. E aí eu fui vendo os efeitos disso, a minha vida foi sendo transformada, a vida do Rodriguinho também, e a gente foi aproveitando isso, a gente estudou pra caramba, a gente lia a Bíblia, via pregação e tal, o tempo todo se enchendo. A gente precisa buscar, não adianta só a palavra de hoje. Estou trazendo essa palavra para vocês, mas só isso aqui não vai adiantar. Eu espero que isso possa te inspirar a começar de novo. Que você possa começar a pensar hoje e falar assim, cara, eu não vou mais abrir mão da leitura da palavra, porque se você abrir mão, você vai ser enganado, gente. A gente está vendo muitas coisas acontecendo muito rápido e muitas pessoas estão sendo enganadas. Vou contar rapidinho aqui uma coisa que aconteceu essa semana. Essa semana saiu um estudo falando do Brasil que lê menos. Eu não sei se alguém viu, isso me chocou. 7 milhões
de brasileiros, a perda de 7 milhões de brasileiros que não leem livro, Saulo. Isso é um absurdo. As pessoas estão lendo muito menos. E nessa pesquisa, eles incluíam obras literárias, a Bíblia. Olha isso, gente. Nesse bololô aí de 7 milhões, tem os cristãos que não estão lendo a Bíblia. E livros religiosos. As pessoas não estão lendo nem livro físico, nem livro digital, que a pesquisa considerava esses dois tipos. E cai para menos da metade as pessoas que começam e terminam a leitura, porque as pessoas desistem no meio do caminho. Elas começam e não leem mais. Ai, tá difícil. Ai, me dá teto preto. Ai, me dá sono. Ai, eu tenho TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH e não lê a Bíblia. E dá desculpa para Deus. E Deus olhando assim, cara, você crê que Deus pode mudar isso, essa falta de atenção? Leia a Bíblia. Não é? Se você tem sono, leia em pé, que você não vai ter sono. Mas tenha o compromisso. Se for nesse... Ai, cara, é porque na minha casa tem muito barulho, muita confusão. Sai de casa para ler. Se você entender que esse livro vai mudar a sua vida, que ele é um manual de vida, que tem as palavras de vida eterna, você vai atrás, não vai? Porque você vê que é essencial, é necessário, que eu não posso abrir mão. A Bíblia diz... Terminando agora. Não vou nem dar tempo, mas eu estou terminando de verdade. A Bíblia diz que chegaria um tempo, lá em 2 Timóteo 4,3, eu vou ler aqui, Paulo falando para Timóteo o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Isso era Paulo falando, milhares de anos atrás. A gente está vivendo esse tempo hoje. As pessoas estão rejeitando a sã doutrina. Elas estão rejeitando a palavra. Elas estão rejeitando a verdade. E elas procuram mestres para si. Saiu esses dias, uma igreja na Suíça substituiu o padre por um Jesus de inteligência artificial no confessionário. Não sei se alguém viu. Viu? Só que detalhe, gente, olha isso. Olha, você tem que perceber as coisas. Antes desse Jesus ser disponibilizado para o povo, ele foi treinado pelos homens da igreja a responder aquilo que a igreja acredita que é certo. E ele foi treinado também para dar umas respostas bíblicas que as pessoas precisavam. E esse Jesus fala mais de 100 idiomas. Então, vocês estão percebendo que tem um Jesus que foi treinado por homens para falar com as pessoas? As pessoas estão buscando mestres para si. Recentemente também saiu uma trend, que eu fiquei revoltada, que saiu uma trend no TikTok, uma tendência, um vídeo, que no TikTok é uma rede social que todos os jovens, mas todo mundo está lá, gente, no TikTok. Deveriam estar, porque eu estou lá. Gente, eu estou lá, dando umas pregadinhas e tal. Aí, tem uns videozinhos que é tipo assim, tem um modelo e todo mundo segue esse modelo, beleza? E aí saiu um abençoado, teve uma ideia incrível de chegar para o chat GPT e falar assim, escreve uma carta para mim como se fosse Deus. Ela pediu para o chat GPT. É um chat de inteligência artificial que você vai lá e pode fazer muitas coisas, gente. Pode criar, pode perguntar, pode conversar, enfim. Outro dia a gente dá uma aula de tecnologia. Mas ela chegou para o chat GPT e falou, fala comigo como se fosse Deus. E aí as pessoas começaram a gravar suas próprias reações. As pessoas chorando na frente do celular, do computador. E eu assim, que palhaçada é essa? Eu não estou acreditando que vocês estão indo para o chat GPT para Deus falar com vocês. É surreal, mas são coisas bobas que todo mundo faz, porque tem milhares e milhares de jovens e adolescentes e adultos indo para o chat GPT pedindo para Deus falar com eles. Quando eu deveria ir para a Bíblia, Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, E aí eu fiz um videozinho, falei, as pessoas me justificaram, mas eu não aceito essa justificativa, porque aos poucos elas rejeitam a sã doutrina. Se você quer ouvir Deus falando, lê a Bíblia, Deus vai falar com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, se você abrir, Deus está falando. Só que as pessoas iam para o chat GPT, estão indo, inclusive.
as pessoas estão indo atrás de outras pessoas. E por aí vai, porque elas estão juntando para si os seus próprios mestres de acordo com os seus próprios desejos. E aí a IA, né, a inteligência artificial, faz o trabalho que a gente não faz. Porque para escrever a carta, ela está indo consultar na Bíblia. E você sabe menos, que se diz cristão. Uma inteligência... Cara, é um absurdo, né? Eu fico revoltada quando eu vejo essas coisas. Mas eu só estou trazendo isso, gente, porque foi o que eu falei. Aos pouquinhos, a palavra está sendo tirada de nós. Então, por exemplo, eu vou olhar para cima, porque isso não aconteceu na nossa igreja. É você vir para a igreja e não trazer a Bíblia, porque vai ter o data show, porque vai ter alguém aqui citando os versículos. Mas e se não tiver data show? E se eu quiser manipular? Como é que vocês vão saber? Se vocês não têm a Bíblia, não traz a Bíblia para a igreja. A Bíblia não tem uma marca, não tem uma lágrima, não tem um rabisco. Porque a Bíblia pesa. Ah, não, eu vou levar só o meu celular, porque eu tenho a Bíblia online. Mas e a Bíblia online? E se ela for alterada? Você vai saber? E aí você vai para o celular, e na hora do culto, tem gente aqui pregando e tem gente curtindo o Instagram da CCR, porque eu já vi. Quem não sabe, eu tenho a mídia da CCR no celular. E eu estou assim, gente, a pessoa está aqui no culto e está curtindo foto da CCR de 2 semanas atrás. Assim, não mexe mais no Instagram quando estiver no culto. Vê depois, que eu estou vendo. Deus também, que é o mais importante, né? A gente deveria se importar mais, porque Deus está vendo, né? E a gente não esconde nada de Deus. Então, a gente precisa ser honesto, fiel, verdadeiro com as nossas ações, porque Deus está vendo. Então, o que tem dentro de nós? Qual é o padrão que a gente está seguindo? O que está saindo de nós? Finalizar. Os músicos podem vir. Músicos. Que abre aí para mim Lamentações 3, 22, 23. Finalizar agora. Lamentações 22. É Lamentações. Isso aí mesmo. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É esse mesmo? É. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu trouxe esse texto, né, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova a cada manhã. Então a Bíblia diz que hoje as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor está dando uma oportunidade para nós de começar de novo. Não é a gente esperar o dia 1º de janeiro, não é esperar a segunda-feira, porque todo mundo espera a segunda-feira para começar a dieta, o novo hábito, o novo exercício, a leitura da Bíblia, a oração. A segunda-feira é pesada. Não é para a gente esperar, a gente tem que decidir agora. A gente tem que parar de adiar decisões que são importantes, que podem mudar a nossa vida. E que podem mudar a nossa vida e a vida dos outros também. Porque as pessoas também são alcançadas por aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, né? É a gente ter a oportunidade de começar, a gente ter um novo começo e a gente poder falar para um outro assim, olha, você também pode começar de novo. Porque Jesus tem um novo começo para você. Então, hoje é dia de você decidir que você não vai abrir mão da leitura da palavra. Que você não vai mais abrir mão daquilo que Jesus diz, do padrão de Deus. Que você vai continuar e vai permanecer em Deus, olhando para Ele, caminhando com Ele. Hoje é o dia para isso. Então, essa é a minha mensagem. Jesus, ele tem um novo começo para nós. Essa mensagem não é para aquele que está aceitando Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, é para todo mundo. É para todo mundo. Se você quer começar uma vida com Cristo hoje, essa é a oportunidade. Se você quer que Jesus entre na sua vida hoje, essa é a oportunidade. Se você precisa se arrepender de algumas coisas, hoje é a oportunidade de você se arrepender. Não espere a emoção para você se arrepender.
O arrependimento é uma mudança de mente que vai mudar as minhas ações. O verdadeiro arrependimento faz com que eu saia do caminho de morte e eu comece a trilhar um caminho de vida, de salvação. Então vamos parar de viver de remorso, porque o remorso você vai sentir tristeza e vai continuar fazendo, vai continuar seguindo o padrão do mundo. Mas a gente foi chamado para seguir o padrão do reino de Deus. Amém?